Boa noite. Verificando a existência do cloro, invoco a proteção de Deus, que haja paz entre os homens pela grandeza da pátria brasileira. Declaro aberta a sessão ordinária, dia 4 de maio de 2026. Coloco em votação a ata número 006. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, favor de se levantar. Aprovado a ata por unanimidade de votos. Peço que a secretária faça a leitura do projeto de lei número 028 de 2026. Dispõe sobre regularização, oficialização e denominação de via pública conforme especifica e dá outras providências. Artigo 1º. O acesso público que tem início na rua Tiradentes e finda no lote número 8, desmembrado da chácara número 18B1, da seção Antamansa, e largura média aproximada de 6 metros, entre meio-fios. Fica denominada de Rua Professora Amabile Barberini. Parágrafo único. Croquinha anexo é parte integrante da presente lei. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer materiais na obra de pavimentação na via pública que está sendo oficializada, com os materiais necessários à execução do pavimento com pedra basalto, drenagem e do meio-fio com concreto, compreendendo-se como materiais eventuais horas máquinas porventura necessárias à implantação da via. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a instalação e o funcionamento de 3 postes de iluminação pública na via que ora está sendo oficializada. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das despesas consignadas na Lei de Meios. Exposição de motivos. O previsto no presente projeto de lei objetiva atender conciliação em audiência realizada no dia 22/4 de 2026. Para viabilizar o acesso público que tem início na rua Tiradentes e finda no lote número 8, desmembrado da chácara número 18B1 da seção Antamansa, e largura média aproximada de 6 metros entre meios-fios. Fica denominada de Rua Professora Amabile Barberini. Quando o Viadutos foi elevado à categoria de vila em 31 de março de 1938 pelo decreto número 7.199, as comunidades se organizavam e se preocupavam com a educação das crianças, e por iniciativa particular foi criada a primeira escola. A mesma, em 7 de janeiro de 1939, pelo decreto estadual número 3.675, em que passou para a responsabilidade do Estado com denominação do grupo escolar da sede, e posteriormente recebeu o nome da Escola Estadual de Primeiro Grau Amabile Barberini. Considerando que a escola que recebeu o nome da professora Amabile foi desativada, e por seu relevante trabalho na educação, que não pode, a nosso juízo, perder a importância, sugerimos que esta via receba esta denominação. Coloco o projeto
em apreciação se algum vereador queira se manifestar. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com os tons, que não concordam, por favor, se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Peço que a secretária faça a leitura do projeto de lei número 0029 de 2026. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente 2 operários e 1 carpinteiro. Parágrafo único. O tempo a que se refere o caput deste artigo inicia na data de vigência prevista no contrato, pelo prazo de até 2 anos, sendo possível a prorrogação mediante firmatura de termo aditivo por até igual período. Artigo 2º. Deveres, requisitos, condições de trabalho, atribuições e remuneração estão especificados na Lei Municipal nº 2730/2011. de 9 de maio de 2011 e alterações. Artigo 3º. A contratação será efetuada através de seleção simplificada na forma prevista do edital, devendo esse conter no mínimo os seguintes itens. 1. Divulgação uma vez na Rádio Gaurama e na Rádio Comunitária de Viadutos. 2. Publicação do edital no mural de publicações do município e no site oficial do município. 3. Previsão de no mínimo 3 dias úteis para inscrições. 4. Prazos de recursos de no mínimo 1 dia útil para todas as deliberações da comissão. 5. Fixação da data da realização da prova com a realização do resultado no seu encerramento. 6. Previsão de todas as atividades a serem desenvolvidas com a especificação do período ou data. 7. No ato da inscrição, será exigido comprovante de habilitação prevista para assumir o cargo. Artigo 4º. A contratação será reincidida a seu término, ou a qualquer momento, se ocorrer a nomeação de servidores concursados, ou a qualquer momento, se ocorrer a desnecessidade das contratações. Artigo 5º. O contrato de que trata o artigo 1º será de natureza administrativa, tendo os direitos previstos no artigo 236 da Lei Complementar número 001/91 e alterações.
Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, consignada na Lei de Meios do presente exercício e subsequentes. Exposição de motivos. Os concursos públicos para provimento de cargos estão com sua vigência encerrada, e servidores públicos investidos nestes cargos se aposentaram, ocasionando prejuízo na prestação dos serviços públicos e a necessidade de contratação temporária, enquanto não realizado novo concurso público. Coloco a apreciação se algum vereador queira se manifestar. Coloco em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, favor se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Peço que a secretária faça a leitura do projeto de lei número 030 de 2026. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. É o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, um professor bidocente. Carga horária de 20 horas semanais. Parágrafo único. O tempo a que se refere o caput deste artigo é de até 2 anos, sendo possível a prorrogação mediante firmatura de termo aditivo, por até igual período. Artigo 2º. Deveres, requisitos, condições de trabalho, atribuições e remuneração estão especificados na Lei Municipal número 2808/2011 e alterações posteriores. Parágrafo 1º. Além do previsto no caput, o candidato deverá apresentar comprovação de que possui, a nível de pós-graduação, atendimento educacional especializado. Parágrafo 2º. A contratação, havendo banco de reserva em seleção simplificada para professores, poderá ser a mesma utilizado, conquanto o candidato a ser chamado preencha as condições previstas no caput e no parágrafo 1º. Em havendo necessidade, será efetuada nova seleção simplificada. Artigo 3º. A contratação, se necessário, será efetuada através de seleção simplificada na forma prevista no edital, devendo esse conter no mínimo os seguintes itens. 1. Divulgação uma vez na Rádio Gaurama e na Rádio Comunitária de Viadutos. 2. Publicação no edital, no muro de publicações do município e no site oficial do município. 3. Previsão de no mínimo 3 dias úteis para inscrições. 4.
Prazos de recursos de no mínimo 1 dia útil para todas as deliberações da comissão. 5. Fixação da data da realização da prova, com a divulgação do resultado no seu encerramento. 6. Previsão de todas as atividades a serem desenvolvidas com a especificação do período ou data. 7. No ato da inscrição, será exigido comprovante de habilitação prevista para assinar o contrato. Artigo 4º. A contratação será reincidida e seu término a qualquer momento se ocorrer a nomeação de servidores concursados, ou a qualquer momento se ocorrer a desnecessidade da contratação. Artigo 5º. O contrato de que trata o artigo 1º será de natureza administrativa, tendo os direitos previstos no artigo 42 da Lei Municipal nº 2808/2011 e alterações posteriores. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas na Lei de Meios e presente exercício e subsequentes. Exposição de motivos. A contratação decorrente da solicitação da direção da Escola Municipal de Educação Infantil Viadutos, corroborado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A contratação de um professor para atividade bidocente em sala de aula, buscando um atendimento diferenciado para atender alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista, TEA. Além de não se ter professores em vaga de espera em concurso, a contratação temporária se justifica por não se ter certeza do período em que a necessidade estará presente. A contratação tem amparo no artigo 40, inciso 3, da Lei Municipal número 2808/2011, Plano de Carreira do Magistério, pois visa atender outras situações excepcionais ou temporárias relacionadas diretamente às necessidades do ensino local. Deixa o projeto em apreciação se algum vereador queira se manifestar. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com os tons, que não concordam, por favor, se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Peço que a secretária faça a leitura do requerimento 002 de 2026. Encaminha um pedido para a construção de 2 mata-burro no limites da propriedade do senhor Aquilino e Salete Sikoski, moradores da linha Pororó, neste município. Justificativa.
A propriedade do senhor Aquilino possui portões de arame, pois existe criação de bovinos nos 2 lados da estrada que dá acesso até a propriedade do mesmo. Também o senhor Aquilino e sua família são produtores de leite e há circulação do leiteiro várias vezes por semana, causando transtornos toda vez ao chegar até o local, abrindo e fechando portões. Também a estrada segue para outras 3 propriedades, dentre elas a do senhor André Kalinowski, produtor de frutas e grãos, Newton de Marco, produtor de bovinos de corte, e a família Wozniak, produtores de grãos. Todos utilizam a mesma estrada há mais de 20 anos, tendo que abrir e fechar portões toda para terem acesso às suas propriedades e aos transportes das suas produções. Deixa a apreciação se algum vereador queira se manifestar. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com os que que não concordam, por favor, se levantar. Rejeitado o projeto, 5 votos a 3. Requerimento, não projeto, requerimento. O requerimento 003 foi retirado da pauta, tá? Então, como não havendo mais nenhum projeto, deixo a tribuna livre por 10 minutos se algum vereador queira se manifestar. Nenhum vereador? Com a palavra, Roberto César Piccoli. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos assistem através das redes sociais e que nos assistem aqui nessa noite. Apenas para... não quis usar a tribuna, a gente votou contra o requerimento, vereador Leocir, porque hoje não existe uma lei que ampara a construção de mata-burros. Então, a gente decidiu de votar contra. O senhor se procura, de repente, o prefeito aí para ver uma outra situação, junto com o outro vereador Virgílio também preocupado com essa situação aí. Então a gente só quis explicar por que a gente votou contra. Queria também aqui apresentar à comunidade um feito que as nossas escolas de viadutos conseguiram. Então eu vou ler aqui. Com grande orgulho que as 2 escolas de ensino do nosso município, a Escola Municipal do Ensino Fundamental Viadutos e a Escola Estadual de Educação Básica Viadutos, tiveram pelo importante reconhecimento recebido no programa Alfabetiza Tchê. Entre 7.187 escolas públicas no Rio Grande do Sul, apenas 200 foram premiadas. Com muita alegria, dessas 200, as 2 dessas são de viadutos.
Esse resultado é motivo de celebração para toda a comunidade, pois demonstra o compromisso e dedicação de nossas equipes escolares na alfabetização de nossas crianças na idade certa. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, administração, gestores profissionais, professores, funcionários, famílias e alunos por esse excelente trabalho. Queria salientar aqui então, deixar aqui os parabéns, principalmente à escola estadual, porque a gente da escola municipal, a gente está sempre falando que hoje tem uma educação de qualidade. Então, parabenizar também os professores, a equipe diretiva da escola estadual por esse feito. Então, parabenizar as duas escolas nossas que conseguiram. Esse prêmio vem em dinheiro para o município, para as duas escolas. Então, eles conseguiram, através desses alunos que fizeram essas provas, conseguiram esse feito e esse se retorna em dinheiro. Quero também aqui, não podia deixar de parabenizar todas as mães pelo dia que transcorrerá no próximo domingo e que todas elas tenham um feliz Dia das Mães. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Leocir. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas e a população que nos assiste, segundo informações, o vereador Beto comentou que não existe uma lei que ampara a construção de mata-burros. O ano passado, a prefeitura quebrou um mata-burro na descida da floresta e refez ele. Inclusive, naquela época, eu questionei o uso das madeiras. Parte das madeiras foi utilizado e parte foi doado. E lembro que naquela época o secretário de obras comentou e assinou uma resposta para mim que havia sido comprada toda a madeira daqueles mata-burros. Além desse, foi feito um outro mata-burro na linha geral. Na verdade, foi reformado. A pergunta que eu faço, com que amparo de lei foi reformado aquele e foi construído esse aqui da linha geral, que é uma entrada particular, na minha opinião. Ela vai a uma única propriedade. Eu peço que o prefeito tenha a sensibilidade de perceber que aquelas 3, 4 famílias que estão lá embaixo, na linha Pororó, distantes do centro de Viadutos, estão batalhando. Família Kalinós, que estava fora, retornou há um bom tempo para cá, tá produzindo frutas para sustentar sua família. O seu aquilino produz leite, o leiteiro precisa abrir e fechar o portão todas as vezes que vai buscar leite na sua propriedade. Isso acontece há 20 anos. Mas o mais surpreendente é que essa estrada no passado não existia para ligar essas propriedades. Segundo informações do seu aquilino, essa estrada foi cedida pelo pai dele para ligar as outras propriedades. No passado, essa estrada, a ligação dessas propriedades era individualmente uma a uma. E pela dificuldade do acesso de cada um, ele acabou cedendo a estrada para mais outras propriedades. Então, eu peço encarecidamente para que a administração tenha a sensibilidade de fazer alguma coisa para que todos os agricultores daquela localidade tenham uma acessibilidade facilitada. Não é possível que estamos em 2026 e nós temos agricultores que precisam abrir e fechar a porteira para acessar suas propriedades, para retirar seus produtos, para transportar toda hora, para vir para a cidade e voltar.
Enfim, era isso. Obrigado. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Osley. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Bom, com relação ao pedido, requerimento do vereador Leocir Zorteia e a não aprovação. A gente sabe que o município fez e continua fazendo e fez reparos e já fez mata-burros aí na cidade. É claro que não se tem uma lei federal, não existe lei federal que regulamenta para que se faça mata-burros, mas por conveniência, porque é bom para o município, porque é bom para os moradores, porque é bom para a população, sempre foi feito. Sempre foi feito. Mas como? Você pode falar. Sim. 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 O vereador Leocir, eu não quis atrapalhar, ele comentou de uma reforma que teve, não teve só um, teve mais que um que a prefeitura acabou quebrando e foi reformar. Certo? Mas a prefeitura decidiu, desde a última administração passada, que não faria mais novos mataburos, justamente nessa última administração de há centenas de denúncias. Daqui a pouco a prefeitura vai lá fazer, então a prefeitura decidiu que não vai fazer esses mataburos, para não estar de novo respondendo lá no Ministério, por causa que ocorrem denúncias, que como já ocorreu naquela propriedade lá perto de uma colocação de brita, que tem até filmagens, então a prefeitura decidiu que não vai fazer novos mataburos e você pode ter certeza que não vai ser feito em outros lugares, não é só nesse. Obrigado. Tá, a contribuição do vereador Roberto Piccoli, mas eu continuo assim. Se nós não temos lei federal específica que regulamenta a construção de mataburros, e se já foi objeto de denúncia no passado por ser irregular, eu tenho uma sugestão bem simples. Nós, como vereadores, podemos criar a lei que regulamenta e autoriza a execução de mataburros no município. É bem simples. Ela é de responsabilidade do município, a lei não é do Estado e muito menos da União. Quem regulamenta e quem determina como fazer, aonde fazer, é o município. Então, para não deixarmos desamparados a população e para não ter o problema de ocorrer novas denúncias se for feito sem ter lei autorizando isso, que se faça uma lei, não precisa partir nem do executivo, ela pode ser feita aqui pelo legislativo, tá? Por que ela pode partir do legislativo? Ela não tem custo, ela só vai ter custo quando for aplicada a execução lá, quando for feita a obra, mas a regulamentação, ela pode ser feita aqui pela Câmara. Então minha sugestão é bem simples, vamos nós elaborar uma lei que regulamenta e determina como vai ser feita a construção de mataburros no nosso município. Eu acho bem interessante isso, porque daí a população não fica descoberta, o município não tem problema de fazendo alguma coisa que é contra, que não está previsto em lei, e está tudo resolvido dessa forma. Essa é a minha sugestão. Mudando de assunto, agora surgiu a possibilidade, nós temos vários pedidos aí da agricultura, de equipamentos, e surgiu, até eu vou encaminhar para o prefeito também, de um kit de equipamentos para agricultura familiar, que seria um trator, uma roçadeira, uma plantadeira, uma série de equipamentos aí que poderiam vir para o nosso município. Eu, antes mesmo de confirmar com o prefeito, eu acho que isso é uma necessidade para o município, eu já encaminhei o pedido, e já que é um equipamento, é um kit que o governo federal compra e repassa para os municípios. Então, bem provável que o nosso município venha a receber também um desses kits, que foi um pedido nosso, para que o município receba, e depois o prefeito, a administração, que faça, que eles resolvam se vão repassar para uma associação, o que eles vão fazer, mas é para agricultura familiar e é uma série de equipamentos. Obrigado. Mais algum vereador quer se manifestar? Peço que a vice assuma os trabalhos da casa para mim poder se manifestar. Assumo os trabalhos da casa e passo a palavra para o vereador Virgílio Bix.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, população que nos assiste. Não quis interromper o colega vereador Queto. É só um kit ou vai vir mais que uma máquina, por exemplo, mais que um trator? É complicado isso aí porque nós temos mais de 10, 12 associações, né? Não, eu te entendo, né? Um vereador consegue para pavimentação, outro consegue para o hospital, né? A gente não consegue encaixar tudo para a mesma coisa, né? Mas tudo bem, se vier, acredito que o prefeito vai tomar alguma decisão. Referente ao requerimento do colega vereador Leocir, eu conheço, como meu colega vereador Cleiton, conhece muito aquela região, e o vereador Leocir até foi na casa, não sabia nem o nome do produtor, né, seu Leocir? A gente não conhece muito o interior, o senhor achou lá que era o pai do André Kalinowski, em vez de o seu Aquilino Siroski, né? Isso o produtor conversou comigo, eu fui na casa do produtor hoje, conversei com ele, e quero dizer, em primeira mão, que aonde está aquele mataburro, qual foi o problema que o mataburro não funciona mais? É o leiteiro que está reclamando ou é uma pequena desentendimento com o André? Foi o André que ele pediu, não foi o seu Aquilino, né? Quem pediu do mataburro foi o seu André, né? Não foi o seu Aquilino Siroski. Não, tu devia ter falado que não foi o dono da propriedade, foi o vizinho de lá. Pode. Senhor presidente, o seu Aquilino concordou em fazer o mataburro, porque ele acha muito importante. Esse mataburro ele fez no passado e Sim. quebrou pelo jeito. Ele fez na entrada. Quem pediu para visitar foi o seu André. Mas no dia, eu vou explicar, no dia que eu estive lá, o seu André não estava. Estava o seu Aquilino. Sim. Conversei somente com o Aquilino, depois com o André via telefone, e resolvemos. Porque o que eu quero dizer, o seu Aquilino doou a terra, ele me contou toda a história, não é hoje, já há tempo que eu sou inseminador lá e tudo. E há 7, 8 anos atrás eles não tinham nem acesso naquela propriedade quase. A administração do Cleiton e do André que fizeram a nova estrada por lá. A estrada, né, Cleiton? A estrada era mais por baixo, que não tinha acesso para aquela propriedade. E aonde o senhor sugeriu o mataburro aqui embaixo é pura laje. Não existe como fazer um mataburro. Mais para baixo é terreno dos outros. Já não é terreno mais do seu Aquilino. Então, não. Por isso que eu digo, tem que conhecer para falar, não depois postar nessas porcarias aqui. Tem que conhecer onde é que é a terra do vizinho e do outro. Então, para baixo já o terreno não é mais do seu Aquilino. Então, não precisa fazer mataburro. Na divisa não pode, vai fazer para baixo por quê? Se é o gado que passa até na divisa. E na divisa tem a laje, mas para baixo não. No meu ponto de vista. Não, agora eu vou continuar a minha fala, né? O senhor pode pedir depois para um outro colega. Então assim, ó, tem que primeiro conversar. E outra, quero dizer, colega vereador, nem um produtor está preocupado que tem que abrir um fio de cerca elétrica. Não é arame de cerca farpada. Felizmente, quem é agricultor é um fio que isola para não tomar choque. Eu passo na casa dele, coloca de volta, é bem simples. Os outros produtores que puxam grão nunca reclamaram com o seu Aquilino. É só um que reclama que vai 2 vezes por semana e dá essa confusão. O seu Aquilino a vida inteira, e ele não reclama porque tem que abrir o portão para o leiteiro. Ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito educada, que ele é feliz que ele tem um acesso na estrada dele, que ele tem um acesso bom na propriedade dele que ele não tinha no passado. Então eu conversei hoje de tarde com ele, e ele, tu vê como é que é as coisas, ele sugeriu que quando a gente não quer pressionar as coisas, sugeriu de tentar fazer só um mataburro. Só um mataburro. Querente açude dele ali onde ele tem a propriedade, tentar fazer um mataburro, não precisa fazer 2. Vamos estudar uma maneira, se a prefeitura possa dar as máquinas e ele fazer o mataburro, botando a madeira, junto o seu André colaborar com ele. Fazer eles 2 o mataburro. Como a prefeitura não pode, ao invés eles 2 entrando no acordo, fazem esse mataburro, um só, que resolve o problema.
Esse é a conversa que tem que ter. Não querer fazer mata-burro. E outra pergunta eu quero fazer a vocês. Vocês querem fazer um requerimento para a prefeitura fazer mata-burro? E se cair um caminhão no mata-burro, quem que paga? O proprietário ou a prefeitura? Porque nunca se sabe como é que fica a situação no mata-burro. O colega vereador Dico tem na propriedade dele, né? Sabe como é que é, né, seu vereador? Então, gente, vamos resolver o problema lá no seu aquilino. Por quê? Se não vai fazer o que não está na lei, algum ou alguém vai denunciar. Como o colega vereador Beto já falou, 3 propriedades lá não sei o que eles tinham contra o Pororó, tem 3 denúncias lá no Pororó. Eu não sei se não foi até a estrada do seu aquilino, eu não tenho certeza, foi filmada que botemos brita. Por que botemos brita? Porque ele não tinha acesso. Agora ele tem um acesso bom, muito bom lá, que ele nunca teve. Quero que, se alguém, ou se eu estou mentindo, que alguém venha dizer, tu está mentindo. Ele pediu um dia, a prefeitura foi socorrer um caminhão, que está aqui o vereador Cleiton, ele ligou para o Cleiton, a prefeitura foi lá puxar um caminhão que atolou um pouco perto da Cevaria, que era um cascalho mole, a prefeitura foi, ele é grato. E não tinha estrada no passado, e hoje ele tem. E hoje ele tem brita onde ele foi denunciado com a brita. Tu vê como as coisas são preocupantes dentro de viadutos. Eu não sou contra nenhum mata-burro. Se a lei deixa, só que, em vez de fazer um mata-burro, devia ter uma prefeitura conseguir fazer uns tubos altos que o animal passe por baixo. Aí não incomoda mais. Mas a gente assim, tu vê hoje, nós estamos discutindo, e lá no passado não tinha ele estrada, hoje a dificuldade é um fio, e no passado ele não tinha acesso, a prefeitura fez o acesso, foram lá e denunciaram e filmaram. Deviam, as pessoas que fazem isso deviam comentar isso. Hoje, por exemplo, a vez de noite, provavelmente alguém vai falar de mim. Eu sou feliz, eu não acompanho essa porcaria. Eu não acompanho, tem muita coisa para fazer, ao invés de acompanhar essas porcarias. Porque isso aqui só serve para quem quer correr a deputado federal, deputado estadual. Porque em viadutos eu conheço todo produtor. Eu não preciso de telefone. Telefone só para avisar algum assunto, mas para postar eu não preciso, porque eu conheço morador por morador de viadutos. Mas tem gente que às vezes não conhece e vão usar essas porcarias. Então, a respeito disso, a gente não vai desamparar o seu aquilino, pedir para o prefeito, pedir para o secretário, eu vou na casa dele, seu Cleiton, meu colega, não importa que é da oposição, quiser ir junto, que ele conhece o Pororó como é que é, ele conhece, que ele nasceu, se criou o pai dele, e lá nele vão tentar resolver amigavelmente. Se ele pediu para botar aquele tubo, aquele mata-burro lá, eles 2 ali, vamos fazer de boa, mas não pedir 2 tubos, 2 mata-burro, que não sei o que, sem conhecer a realidade. Porque vocês viram, que o colega vereador disse que é para fazer mais para baixo, mas não é mais terra dele. Fazer mata-burro na terra do outro para quê? Se o animal não vai até lá. Aí eu também não entendi fazer mais para baixo. Agora, se fizesse mais para cima na terra dele, como ele me sugeriu, aí eu concordo. Obrigado. Peço que o vereador Virgílio Bico reassuma os trabalhos da casa. Reassumo os trabalhos da casa e deixo a palavra à disposição se mais algum vereador queira se manifestar. Como não havendo mais proposição, declaro encerrada a sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 18 de maio de 2026. Boa noite a todos.